Josué 10, 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal e ele toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: o que está escrito? Não tenhas medo, ou não os temas, porque eu tenho dado na tua mão. Nenhum deles te resistirá ou parará diante de ti. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo de Gilgal, desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Até aí. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, consagramos as nossas vidas diante de ti, fala conosco através de tua palavra, e que o teu Espírito possa fluir neste lugar. Este ambiente seja, Senhor, um ambiente da tua presença, um ambiente onde o Senhor tem total liberdade. A ti te damos e te convidamos que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma estejam, Senhor, cativos em obediência a este momento que o Senhor fala neste ambiente. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo valente, toda movimentação que não é do teu Espírito, seja amarrada no abismo. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre dos céus que vem a vitória. Dos céus vem a vitória. E não é novidade que nós passamos por guerras, vivemos em guerra, certo? Mas nós temos um Senhor, que é Deus poderoso, que guerreia as nossas guerras, que vai adiante de nós, certo? Guerreia as nossas guerras e vai adiante de nós. Não é que você chegou lá e depois ele vai, me esqueci do Zé Carlos. Não. Quando o Zé Carlos chega diante de uma situação difícil na vida dele ou de todos nós, o Senhor já está presente. A palavra diz, no Salmo 139, que antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito todos os nossos dias no seu livro. Isso significa que antes mesmo de uma afronta, antes mesmo de uma situação difícil nas nossas vidas, antes mesmo de uma doença, antes mesmo de uma ameaça, antes mesmo de uma dor ou de um medo aparente, o Senhor já havia provido o livramento, o Senhor já havia se provido de um escape para a minha vida e para a sua vida. Porque Deus não é pego desprevenido. Amém? Diga para quem está do seu lado, Deus não é pego desprevenido. Diga assim, Deus não improvisa com você. Antes de qualquer coisa acontecer com você, fale. Antes de qualquer coisa acontecer com você, Deus já havia provido o livramento, o escape e tudo aquilo que for necessário. Amém? Então, o Senhor é Deus que guerreia as nossas guerras.
E nós vivemos em tempos difíceis. Que guerras são essas, pastor? São guerras espirituais. São guerras espirituais. Que não é guerra de espada, nem de lança, nem de escudo nos nossos dias. Não é guerra de arma de tiro, de canhão. São guerras espirituais, como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade. E se a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra forças espirituais da maldade, de que jeito que eu preciso lutar? Eu já falei isso aqui. De forma espiritual, com armas espirituais. O problema é que muitos estão desapercebidos nas guerras espirituais. Muitos estão desapercebidos de que uma guerra espiritual nos rodeia, de que o mundo espiritual está ao nosso derredor e ao nosso redor. Então, muitas vezes não é normal, você não pode tratar como normal. Há muitas pessoas tratando como normal e natural. Por exemplo, aquele dia que você acorda, tá tudo bem, você acordou bem, de repente, alguma coisa acontece no meio do seu dia. Você acordou bem, você tomou seu café, ou você seguiu o seu dia e tal, você buscou o Senhor, e ali começou o dia, e de repente vem as demandas do dia, trabalho, quem tem filhos para mandar para a escola, e vem o WhatsApp toque, gente querendo as demandas do dia, né? E gente para atender, e cliente, e trabalho, e não sei o quê, e relatório para mandar, e compromissos e tudo mais. E de repente, no meio daquele dia, acontece alguém, aí você começa uma sucessão de coisas. De repente alguém te fecha no trânsito. E normalmente é comum isso acontecer, né? A pessoa fecha tal, e de repente, desculpa, tal, não sei o que, tal. Segue. Mas aquele dia a pessoa fecha e já começa a xingar, e já começa a querer arranjar confusão, e se você não vigia, que há momentos que nós precisamos recuar. Porque a pessoa está sendo muitas vezes influenciada pelo inimigo e ela quer guerrear com as armas carnais. E se você não vigiar, você entra no jogo também, e aí de repente vira aquela discussão no meio do trânsito, e de repente, como se menos esperar, alguém já quer sacar de uma arma, e aí o negócio já está feito. O circo já pegou fogo. E aí você chega no trabalho, e aí de repente o pedido que você tinha feito, o negócio que já tinha dado tudo certo, de repente você tem que refazer todo o trabalho de novo. Olha aí o que está acontecendo. E aí quem tem filho, de repente está tudo bem, de repente a escola te liga, vem buscar seu filho. Você no meio daquele dia, cheio de trabalho, vem buscar seu filho porque está doente, porque isso aqui. Olha só. Foi um dia comum. Não, foi um dia... É só uns problemas que têm acontecido. É mesmo? Que você vai pensar desse jeito? E aí você estava programado, para quem costuma, né? Está programado o seu dia direitinho para você vir no culto, não chegar antes. Porque depois de um dia como esse, meu Deus, eu preciso chegar antes para adorar o Senhor, para buscar a presença dele na igreja e tal. E de repente dá tudo errado, e trânsito, e não sei o quê, e tudo contribuindo para você não chegar na hora. Contribuindo até para você não chegar. Porque aí diante de um dia desse, estou muito cansado. Que dia, não? Eu vou direto para casa. Olha aí, tá entendendo o que eu estou falando? E assim, eu não estou falando nada. Nossa, o pastor está falando de algo fora da nossa realidade. Não, eu estou falando de coisas do nosso cotidiano. Ou ninguém nunca viveu coisas desse tipo? Quem já viveu coisas assim? Coisas assim do cotidiano, um monte de coisa dando errado. Né? Coisas assim.
Né, Flavinho? Aquele dia os pratos você já sabe. Já está acostumado a fazer o mesmo, aqueles pratos que já, de repente o negócio dá errado. Um prato que já está habituado a fazer dá errado. Já aconteceu isso? Já, né? Aliás, muitas vezes já até me contou. Aí você, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Ou no caso até do Lucas, que já me contou, negócio tranquilo, ambiente agradável, de repente sempre tem um que quer apurrinhar ali, quer ser usado, quer dar vazão mesmo, quer dar lugar pro diabo, né? Quer ser instrumento mesmo. O que é isso que eu estou falando para você? É um ambiente natural cercado pelo ambiente espiritual. E aí, de que maneira você e eu devemos nos posicionar? O sangue de Jesus tem poder. Esse dia vai ser abençoado e nada vai me atrapalhar em nome de Jesus, porque o Senhor é que está aqui neste ambiente. Já invoca o nome do Senhor naquele ambiente onde você estiver. Nós precisamos nos valer do Senhor Todo-Poderoso e entender que Ele está ali para nos guardar, Ele está ali para ser invocado. Aonde o Senhor deseja ser invocado? Nos ambientes aonde Ele não está. Porque aqui ele já é invocado, nós já viemos para cá justamente para o adorar, para ouvir a palavra, para buscar a presença dele. O problema é que muitos lugares, como o nosso trabalho, ambientes onde nós vamos trabalhar, ambientes familiares, que muitas vezes são ambientes hostis, e que muitas vezes o Senhor deseja ser invocado e manifestar-se neste lugar, para que ele assuma o controle. Porque o ambiente onde Deus não é invocado, ele não assume controle. Ele precisa ser invocado. Amém? Então, muitos têm tomado na cabeça, têm perdido batalhas espirituais por ignorarem os desígnios do maligno em situações corriqueiras do nosso dia a dia, do cotidiano, sabe? E muitas vezes pessoas são roubadas no cotidiano. Porque as pessoas saem da igreja, aí elas tiram a capa de crente e elas saem para viver a sua vida de modo natural. Por que você já experimentou? Chame Jesus para trabalhar com você. Ah, mas até parece, pastor, Jesus vai fazer comida comigo, né? Para quem? Vai fazer comida na minha casa lá, vai fazer comida comigo. Fazer comida com você. Ele vai te dar direções. Ele vai trabalhar no escritório comigo, pastor. Sério? Sim, trabalhar no escritório lá com você. Trabalhar lá na minha empresa? Sim, lá com você. Porque por mais que nós estamos no nosso trabalho habituados naquilo que nós já estamos acostumados a fazer, o Senhor é Deus para nos dar direções que nós não sabíamos. O Senhor é Deus poderoso para nos ajudar até mesmo naquilo que não sabemos. Porque assim, por mais que você, eu não sei aqui quem, por exemplo, o Lucas está se formando para engenharia, não é? Civil. Por mais que ele vá dominar a área dele, vai ter sempre alguma coisa que ele não vai saber. E aí eu te pergunto, o Lucas está se formando em engenharia, por mais que ele seja perito em engenharia civil, especializado em construções. Aí eu te pergunto, olha só a pergunta que eu vou fazer. Quem sabe mais de engenharia? O Deus Todo-Poderoso ou o Lucas? Vou fazer uma outra pergunta. Quem sabe mais de construção e de criação das coisas? O Lucas que já está terminando a engenharia ou o Deus que criou os céus e a terra? O Deus que mandou Noé, numa época que não existia nem tecnologia, que tecnologia que existia? De repente dá as direções certinhas, medidas certinhas para Noé construir uma arca. E aí, me explica essa, Lucas.
O Deus que cria a vida dentro do ventre de uma mulher e faz ossos crescerem dentro do ventre de uma mulher. Me explica isso. Quem é que sabe mais? Um médico que estudou a vida toda ou Deus que fez a vida? Porque se Deus não tivesse criado a vida, não existia nem nada, não existiria nada para o médico estudar. Então, nós precisamos entender que o Senhor é Deus que faz, é Deus que pode, é Deus que tem, é Deus que age, que dá as direções. Por mais que você saiba, mas todas as vezes que for trabalhar, todas as vezes que for para o seu dia a dia, peça que o Espírito Santo tome o ambiente onde você estiver, para que Ele dê as direções, porque ainda que faltar alguma coisa na tua cabeça, ainda que você estiver diante de uma situação difícil, você tem um Deus que brada dos céus e te dá a direção daquilo que você não pode. Amém? E nós lemos um texto que fala que Josué, ele se viu diante de um grande desafio. Porque nós estamos falando de guerras espirituais. E Josué se deparou diante de uma guerra. De uma guerra que, por sinal, ele teve que guerrear contra 5 reis de uma vez. Porque ele fez aliança com quem não devia. Ele fez aliança com os gibeonitas que viviam dentro da terra, porque o Senhor havia falado que não era para fazer aliança. E ele comete um erro porque os gibeonitas usam de uma artimanha e eles chegam lá com roupa maltrapida, com pão bolorento, dizendo: a gente não pode nada, poxa, a nossa terra está muito distante, isso, aquilo, e de repente Josué descobre que eles moravam ali perto e que eles tinham recurso, que eles tinham pão e que eles tinham posses. Mas aí quando ele descobre, ele já havia feito aliança com eles. E o que fez aliança, eles levavam muito a sério. Então fez aliança, não pode quebrar mais. E detalhe, os reis que viam, 5 reis, eles vinham contra os gibeonitas, não vinham contra Josué. E aí, porque o Josué havia feito aliança com os gibeonitas, agora os inimigos dos gibeonitas eram os inimigos de Josué também. Por isso você deve tomar muito cuidado com quem você faz aliança, com quem você estabelece amizade. Mas diante disso, ele se depara com uma realidade que ele deveria agora enfrentar inimigos que nem dele era. Mas porque ele fez aliança com os gibeonitas, ele teria que enfrentar. Mas mesmo diante daquele grande desafio, o Senhor foi fiel em cumprir uma promessa. Porque diante desse cenário que ele tinha que enfrentar, sabe aquela história da escola? Eu não sei quem tinha hábito de brigar na escola. Eu não tinha esse hábito de brigão. Pelo contrário, eu era perseguido. O Flávio era menino, era folgado. E às vezes, quando ele ainda quer folgar, eu falo: mano, aqui o buraco é mais embaixo. O Flávio é folgado também, meu filho. Pensa num ser folgado. Aí eu pego ele é magrinho. Falo: peraí que eu vou te mostrar que eu ainda continuo sendo pai. Mas na época de escola, tinha muito menino que se garantia nas costas dos grandão, né? Os baixinhos, folgados. Mas ele era folgado desse jeito porque ele estava se garantindo. E os gibeonitas se garantiram porque bem sabiam, todos os reinos ali, aos arredores naquela terra, eles sabiam que Deus havia feito lá com Josué, que abriu o mar, que fez os sinais no Egito, como conduziu o povo no deserto. Eles já estavam tremendo de medo, porque eles sabiam que o Deus de Israel era o Deus de Josué. E logo, Josué se depara com aquele desafio
diante de um erro que ele cometeu, mas até mesmo diante de um erro. O Senhor, uma coisa é o erro do homem, outra coisa é a fidelidade do Senhor. Outra coisa, uma coisa é o erro de um homem, o erro que muitas vezes eu e você podemos cometer, mas ainda assim o Senhor permanece fiel, porque diante daquele cenário havia cometido um erro, ele tinha que enfrentar agora os gibeonitas, mas o Senhor, a promessa que Deus havia feito lá com Abraão, dizendo que eles entrariam numa terra que manda leite e mel, a promessa do Senhor estava diante daquele cenário, e a promessa era maior e estava acima de qualquer desafio. E se Deus tem uma promessa para você, independente dos erros que você possa cometer, você vai ter consequências, isso é fato. Josué teve consequências, mas a fidelidade do Senhor permanece para sempre. E ele foi fiel, mesmo diante daquele desafio, mesmo diante do erro que Josué cometeu. O Senhor foi fiel em dar vitórias para Josué. Por que ele deu vitória? O Senhor foi conivente com o erro de Josué? Não, ele teve lá o desafio, ele teve que enfrentar os 5 reis, sim, ele teve que comparecer no campo de batalha e teve que, sim, assumir o desafio de enfrentar 5 reis, um desafio muito grande, mas o Senhor deu vitória para Josué, e assim, muitas vezes, até mesmo diante de dificuldades, que muitas vezes nós nos enfiamos lá, nós procuramos muitas vezes, e estamos muitas vezes diante de dificuldades, pelas quais não foi o Senhor quem nos fez ali e conduziu para nos provar, não, nós muitas vezes cometemos os erros, desobedecemos, andamos por um caminho que não devíamos, mas o Senhor, quando nós oramos e dizemos e clamamos a Deus, o Senhor intervém para mostrar para nós que Ele é Deus e que Ele guerreia as nossas guerras em nome de Jesus. Amém. Ele é Deus. Eu não sei se vocês entenderam. Uma coisa foi o erro que ele cometeu. Ele cometeu o erro de fazer aliança com quem não devia. Cometeu sim ou não? Sim. Aí você fala assim, não, mas Deus foi conivente com o erro dele? Não. Ele teve uma consequência, o erro que Josué cometeu, de fazer aliança com quem não devia? Teve. Qual foi a consequência? Teve 2 consequências. A primeira foi que ele teve que enfrentar um inimigo que não era nem para ele enfrentar daquele jeito, nem naquela hora. Foi ou não foi? Sabe, se imagina enfrentar 5 reis de uma vez. E eles viviam no monte, e outros viviam no vale, que é o lugar mais baixo. E Josué e todos aqueles homens tiveram que enfrentar aqueles 5 reis de uma única vez, tá? Não é de uma única vez. Os 5 reis veio contra Josué, contra os gibeonitas e, consequentemente, contra Josué de uma só vez. E às vezes você comete erros, e muitas vezes a gente se enfia em determinados buracos, certo? A gente se enfia em cada enrascada por causa de erros que a gente comete. Sim ou não? Sim. Sim ou não, Lucas? Aí você fala, bem que aquele dia o pastor ministrou, bem que Deus falou aquele dia, naquele conselho que a pastora deu. Meu Deus, e agora eu tô aqui. E, mano, aí a pessoa pensa, muitos até pensam, mano, não vou contar com o pastor, nem pro pastor, pra eles orarem pela vida, porque eles têm certeza, eles vão falar, eu não te avisei. Aí você pensa, mano. Aí naquela hora, é a hora que você se encontra
num beco sem saída, e que você se encontra no momento em que é só você e Deus. E ali você clama, o Senhor vem, intervém e te dá a vitória e te tira daquela situação. E ali você aprende uma grande lição de não fazer as coisas sem direção. Não tomar o seu caminho ao invés de tomar o caminho que o Senhor direcionou. De não fazer aliança como Josué fez aliança com os gibeonitas. E mesmo diante daquele erro, o Senhor foi poderoso e deu grande vitória para Josué. Até mesmo diante de erros que nós possamos cometer, nós muitas vezes tem muitas dificuldades e muitos desafios, muitas situações que nós enfrentamos que não era para nós enfrentarmos, mas quando nós abrimos a nossa boca e clamamos, o Senhor brada dos céus e vai adiante de nós nas nossas guerras, nos desafios, para nos mostrar que você pode cometer erro, mas eu, o Senhor, vou adiante de ti, porque eu sou fiel e não volto atrás da minha palavra. Amém. Logo depois o Senhor fala para Josué, ele se vê diante daquele desafio. E os gibeonitas vêm pedir, me ajuda pelo amor de Deus. E o que o Senhor diz para Josué? Qual foi a primeira frase que Deus diz para Josué? Não temas. Diga assim, não temas. Não temas. Né? O que Deus fala para Josué é para eles não terem medo. Por que Deus fala para eles não terem medo? Porque Deus iria dar vitória. Foi ou não foi? Aí, é muito engraçado, eu estava meditando isso, o Senhor me ministrando, que às vezes, quando alguém ouve, não fica com medo não, pois é exatamente o que vem em seguida. Tá acontecendo aí, vamos entrar devagarzinho, vamos mudar as ideias. Vamos entrar devagarzinho, mas não fica com medo não, pois é exatamente o que a pessoa vem em seguida e ela é tomada de medo. Passa devagar com o carro aí, mas não fica com medo não. O que vem em seguida? É medo. É ou não é? Mas o Senhor fala para Josué e fala para mim e para você, não tema. Aí você fala, ai meu Deus, tem gente que vai dizer, ai, não temas, já vai vir guerra, já vai vir coisa, já vai vir isso, já vai vir aquilo, ai meu Deus, e agora tem guerra, e tem isso. Não, o Senhor diz, não temas, porque o Senhor está falando, não é para você temer, porque quem vai à tua frente sou eu, quem vai à tua frente para te dar vitória, quem vai à frente para te dar vitória, e não é com a força do seu braço, não é com dinheiro, não é com as suas condições, é na força do meu poder. Porque às vezes a gente pensa, não, Deus vai me dar a vitória, não temas, já vou criar, você já cria um cenário, você já começa a criar estratégias, você já começa a criar coisas da sua cabeça, vai faltar dinheiro, vai faltar isso, vai faltar aquilo, ai meu Deus, e agora? Não, o Senhor está dizendo, não temas, porque eu vou te dar vitória no meio dessa situação. Eu estou dizendo para você, não temas, porque eu, o Senhor, vou te dar vitória. E a vitória não vai ser da terra, não vai ser das suas condições humanas, não vai ser das forças do seu braço, do quanto você trabalha, do quanto você tem, do quanto você pode. Não, vai vir, é do alto, é do alto. A nossa vitória vem do alto, em nome de Jesus. Amém? Mas foram, discorrendo o texto, o que diz? Que o Senhor, os reis correram e eles foram guerreando e tal, e eles começaram a correr e tal, mas foram, do nada, de repente começou a cair pedra do céu. E o texto ainda fala que
no versículo 11, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu, gente, do céu, não veio de outra parte, do céu, grandes pedras até Azeca. Eu estava vendo, inclusive, verificando, eles percorreram uma distância de 250 metros. E nesse período de 250 metros veio pedra do céu e derrubou todos aqueles lá. Todos aqueles que foram para guerrear com Josué, com os gibeonitas. 250 metros é uma boa distância. E diante daquele desafio, eles não imaginavam de onde viria. Eles só ouviram, Josué só ouviu. Não temas, porque eu vou te dar vitória. Mas como viria, de que jeito viria, como sairia, não sabia. Porque com Deus é assim, você não sabe de onde vai vir vitória, você não sabe de onde vai vir o escape, você não sabe de onde vai vir o livramento, você não sabe nem de onde vai vir o suprimento. Você só precisa crer que Ele é poderoso para suprir, para dar vitória, para te surpreender. Você só precisa crer. E o texto vai dizer que mais foram os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Aí você pensa, pedra caindo do céu, e não era pedra granizo, igual vem quando chove, não. Era pedra grande. Grandes pedras. Caindo do céu. Da onde que vem essa pedra do céu? Que Deus é esse que faz essas coisas doidas? Para dar vitória para Josué. Para dar vitória para aquele povo. Que Deus é esse que faz coisas assim? Esse é o nosso Deus que faz coisas inauditas, coisas que não existem. Já viu pedra caindo do céu? Não, eu também nunca vi. Mas o Senhor é poderoso para fazer até mesmo cair pedra do céu. E como diz aqui, mais foram aqueles que foram mortos e vencidos pelas pedras que caíram do céu do que os filhos de Israel venceram. Eles comparecerão, o Senhor dizendo, você comparece no campo de batalha, você aparece lá, mas não pense que é na força do seu braço, porque mais vai ser aquilo que eu vou fazer diante dos teus olhos do que aquilo que você tem capacidade para fazer. É assim que ele faz. É assim, vou trabalhar. Vou citar um exemplo. Você vai trabalhar, vai lá fazer, mas já vai sabendo que Deus a qualquer momento pode te dar a vitória do jeito dele, da maneira dele. Eu já tive casos de eu ir trabalhar, fazer tudo aquilo que era necessário, e de repente Deus vai e surpreende. Eu fui atender uma vez um cliente e fui lá e tal, fui atender um cliente de locação e saí de lá com a venda. Lembra? Manda mais, Senhor, estou à disposição. Saí de lá, inclusive a locação nem deu certo, porque o cliente distratou e não sei o que e tal. E aí, olha só como é que são as coisas de Deus. Aí a cliente vai, toca a campainha, dizendo, eu esperando o cliente de locação. Aí a pessoa tocou o interfone dizendo assim, escuta, você sabe de algum apartamento aí para vender e tal, isso aqui, isso aqui? Aí eu falei assim, não sei não, mas tem um corretor aí. É mais ou menos assim. Sabe aqueles lances de futebol que o cara vai, dribla o goleiro, tal, não sei o quê, e tem um cara ali, ele só deixa o cara sem goleiro, na frente do gol com a bola. O que você precisa fazer para fazer gol? O Senhor fez basicamente isso. Hã? Tem até gol que eu já vi
que o cara cruza, o cara nem tava na intenção de fazer, a bola simplesmente bate no cara e, né? Já viu isso, Flávio? A bola bate no cara, o cara nem tava na intenção. É os gols que o Haaland faz lá. O cara tava lá, a bola nem tava desapercebida, a bola bateu nas costas dele e entrou pro gol. Muitas vezes Deus que faz assim. E aí eu fui e saí de lá, mandei mensagem, a cliente foi e tal, não sei o que, fechou, tá vendo? É assim que Deus faz, você vai fazer suas coisas, mas já vai ciente que Deus é poderoso e que mais vai ser o recurso, guarde bem isso, mais vai ser o recurso que vai entrar para você, que vem da parte do Senhor, que Ele vai promover, que Ele vai enviar o cliente, que Ele vai te abençoar, que Ele vai enviar a pessoa para dizer, manda o seu Pix, que eu vou te abençoar, mas vai ser aquilo que o Senhor vai fazer do que aquilo que você vai trabalhar, porque Ele é Deus poderoso que faz, oh, aleluia, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que pode, Ele é Deus que age. Amém. E até é aquela coisa do Senhor, Ele compareceu no campo de batalha, Josué, certo? Mas é mais ou menos assim, Josué, eu vou deixar você ganhar algo só para dizer que você participou, mas quem vai dar a vitória sou eu. É mais ou menos assim, você vai até trabalhar, você vai gastar até a gasolina até chegar lá, você vai até gastar uma pernada até chegar lá, mas já vai sabendo quem que vai te dar a vitória sou eu. Quem vai te dar o recurso, quem vai abençoar você sou eu. Né? Porque Deus faz da gente ir para o campo de batalha. E Deus faz a gente ir, né? Nossa, mas por que Deus não me deu eu aqui em casa? Não, porque Deus não abençoa preguiçoso. Deus, ele não age e não dá vitória para preguiçoso. Ele faz a gente ir no campo de batalha, ele faz a gente ir conquistar, mas quem dá a vitória é Ele. E Josafá, ele falou assim, que eles estavam no campo de batalha, mas quem deu vitória para Josafá foi Deus. O inimigo lá, de repente a Malequita que se estranha com Midianita e pega a espada e com o Edomita e vira um balai de gato, quando vê todo mundo se matou, se arrebentou e Josafá só olhou para lá, só foi colher o despojo. Deus é Deus poderoso. Com Ezequias, Deus vai lá e manda só um anjo, um só. Derrotou mais de 10 mil homens. Esse é o nosso Deus. E como eu disse, as guerras hoje nossas são espirituais. A gente não impõe lança, nem espada, nem escudo. Mas a gente levanta e a gente não fala, a gente tem o hábito de falar, né? Vamos para a batalha hoje, para trabalhar. Você vai trabalhar, mas o Senhor saiba que tem um Deus que está diante de você. E se valha dele. Se valha desse Deus. Antes de sair, não saia assim ao léu, não. Dobre os teus joelhos e busque a presença. Saiba, se revista do poder desta armadura, do poder do Espírito Santo, sabendo que tem um Deus que vai à nossa frente. Amém? E, em último, não há nada que impeça a vitória de acontecer. Amém? Se for necessário, até pedra cai do céu, ele faz cair pedra do céu, ele faz parar a lua, sol, como fez logo em seguida. No texto em seguida, você vai ler que Josué ora e a lua, o sol para, a lua se detém e Deus continua dando vitória. Porque se for necessário
Deus fazer uma coisa inédita na tua vida, algo que nunca existiu, e talvez a gente na cabeça fique pensando, mas não é possível isso acontecer, não é possível fazer dessa forma, não é possível acontecer isso. E aí você fica lá, nossa, mas eu preciso resolver tal coisa, eu preciso pagar isso, preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, mas não tem condições, eu não tenho, pode não ter condições na tua mão, mas naquilo que vem do alto, nas condições do alto, oh, aleluia, Ele tem os céus abertos para nos dar vitória em nome de Jesus. Pode não ter condições na força do teu braço, naquilo que está nas tuas mãos, pode até faltar recurso, mas do alto tem recurso ilimitado. Aleluia. E se for necessário, eu já tive muitos momentos de Deus fechar os céus e dizer assim, você está pensando que é você que faz? Não, vou fechar. Você aprender a depender. E Deus enviou tal coisa. Deus faz. Deus é Deus que faz. E vou te dizer mais ainda. O mesmo Deus que abriu o mar, que deu vitória, que fez pedra cair, sol e lua se deter, parou sol e lua, é o mesmo Deus que está presente aqui. É o mesmo Deus, é a mesma pessoa. É o mesmo Deus que se faz presente aqui. E se Ele deu vitória para Josué lá no vale de Aijalon, lá diante daqueles 5 reinos, Ele é Deus para nos dar vitória no dia que se chama hoje. Quem sabe se você não se empunhar aí, se revestir do poder, você chegando em casa, Ele já não te deu vitória lá. Remade soie cabadaço. Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia! Você precisa crer nesse Deus, porque Ele é poderoso. E eu creio nesta palavra. Eu fui o primeiro a crer nessa palavra, porque eu fui o primeiro a receber. E eu criei nessa palavra, eu dizendo ali, preparando, dizer, Senhor, eu creio nessa palavra, porque eu sei que Tu és Deus poderoso. Êxodo 15, o cântico de Moisés, ele fala que o Senhor é varão de guerra, o seu nome é o Senhor. Oh, aleluia, que Deus é esse? Ele faz abrir mar, sim. Nos dias de hoje, talvez o mar que você precisa abrir, o obstáculo que está na tua frente, é exatamente isso que você precisa que abra para você poder passar. E Deus vai abrir em nome de Jesus. Ele abre. Ele envia recurso do leste, do sul, do norte, do oeste. Ele envia recurso, Ele dá vitória, Ele tira pessoas que estão apurriando, Ele dá vitória, Ele levanta com a sua destra fiel e faz justiça aonde há injustiça. Pega aquele que está embaixo, põe para cima, aquele que está em cima, põe para debaixo, porque Ele é Deus que faz. Aleluia, feche os teus olhos. Deus poderoso, eu creio no Teu poder. Reba, nascete o codereba. Deus que faz, Deus que tem, é o Deus que pode, o Deus que guerreia, o Deus que não vence, não é com espada, não é com força de braço, o Deus que não que vence, não é com condições humanas, não é com poder aquisitivo, não é com dinheiro, não. O Deus que vence, não é com lança, com espada, não. Como Davi disse, você vem contra mim com lanças, com escudo, com espada, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Por acaso o Senhor não fará? Por acaso eu não farei como já fiz antes? Por acaso não darei vitória como já te dei antes? Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Aleluia. Senhor, no Teu livramento. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos dá a vitória, que para nós tem aquilo que é as maravilhas do Senhor guardado. Nós cremos, Senhor, nos Teus feitos, Pai, nos Teus milagres, na Tua provisão, no despojo. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é Deus de livramento, que o Senhor é Deus de vitória. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua vitória. Nós te agradecemos, Senhor, pelos Teus feitos. Nós declaramos, Senhor, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor vai fazer tua e de mais ninguém. Nós reconhecemos, Senhor, que aquilo que é a provisão, aquilo que é o milagre, aquilo que é a vitória, vem das tuas mãos e não da força do nosso braço, não do nosso intelecto, não do nosso trabalho, mas vem do Senhor, e toda a glória é sua e de mais ninguém vai pela baixeia. Assim como fez o Senhor, assim como fez antes, assim como deu vitória para Josué, é o Deus que dá vitória agora, já. Amém. Quando você chegar em casa, não se espante se esse Deus já não tiver te dado vitória quando você chegar em casa. Não se espante se você chegar na tua casa e você receber a notícia de que é a resposta do Deus que você serve. Não se espante se você, ainda no dia que se chama hoje, mas já são 10 horas da noite, mas já está tarde, pois Deus é poderoso para nos dar vitória antes de acabar o dia. Aleluia. Você que nos assiste, Deus é poderoso. E o Senhor é quem vai adiante de você. Receba esta palavra para você crer no Deus que vai adiante de você. Ele não chega atrasado, não. Você não chegou lá e ele foi pego de surpresa, não. Ele está lá diante de você. Deus te abençoe.